aqui na Samuca TV. Tite, é uma vitória do Cruzeiro hoje que mostrou que esse tempo que você teve aí para preparar o Cruzeiro também ajuda muito na questão dessa evolução do time. Queria que você falasse sobre isso e também a respeito dessa oportunidade para o Bruno Rodrigues, que retornou e fez a sua reestreia e já fez um gol com a camisa do Cruzeiro. Obrigado. Foi um grande jogo da equipe, foi muito consistente, foi muito próprio, talvez não, na minha opinião, o resultado não reflete o que teve de supremacia, né, durante quase que na totalidade do jogo. Fico bastante feliz com a evolução, sim, as coordenações, o ritmo vai melhorando e teve a consistência de uma grande vitória e um primeiro passo importante para chegar na disputa do título final. Bruno é um jogador muito identificado com o Cruzeiro. O Bruno é um jogador que tem uma capacidade de finalização e de atacar espaço muito forte. Eu digo assim que tem alguns jogadores que têm cheiro de gol, que eles buscam essa última bola. Ele tem essa característica para poder nos auxiliar também. Ô Tite, quando vem um desempenho com muitas chances criadas, né? A gente fala muito no futebol sobre eficácia. Como corrigir isso? E um problema que a gente já falou em outras questões, né? Para quando tomar o gol, não achar que acabou o mundo, né? E às vezes bate uma desconfiança. Foram esses talvez os pontos para serem corrigidos dessa vitória importante aqui do Cruzeiro hoje? Nessa segunda parte, tu tem que saber absorver, sim. Esse é um processo de maturidade, no momento que vai acontecer. Às vezes, nem refletindo o desempenho, mas circunstancialmente tu pode tomar um gol e absorver esses diferentes jogos que tem dentro do mesmo jogo. Um jogo mental, que daí tu busca e tu começa a jogar mais perto. O que fazer? Joga mais pertinho, fica mais com a bola, e aí tu retoma um processo normal e natural. Nós já melhoramos o nosso poder de finalização com precisão. Então hoje, independentemente de troca de atletas importantes, hoje nós não tínhamos o Arroio, nós não tivemos o Caio, e mesmo a equipe que produziu bastante em termos ofensivos, né? E deu uma precisão maior, né? Deu bola no pau, deu goleiro fazendo grandes defesas, e aos poucos a gente melhorando também nesse aspecto de efetividade para traduzir em gols. Tite, boa noite, Arthur Mesquita, Rádio 98. Hoje um time com muitos titulares em campo. A ideia para esse planejamento do elenco, para esse jogo, era de tentar resolver logo esse resultado nessa semifinal contra o Pouso Alegre. E como é que é o planejamento agora de dosar os minutos dos jogadores nessa sequência dura? Corinthians no meio da semana e depois mais um jogo da semifinal. É inteligente a pergunta e talvez ela traduza um pouquinho da substituição que eu fiz. Porque tem quarta e sábado. E são dois jogos extremamente importantes. Um que nós temos que pensar agora. Quero falar só desse primeiro passo para que a gente possa chegar na disputa do título mineiro. Mas também temos um jogo importante na quarta-feira, porque precisamos nos recuperar. A gente sabe, tem essa consciência. Então ela também teve esse cunho para que tu tenha quarta e sábado jogadores que estejam fresh. Quando tu está fisicamente um pouco mais solto, as coisas acontecem de uma forma natural. Os erros são menores, tu erra menos, consequentemente tu produz mais. Então também foi nesse aspecto. Eu queria que você falasse um pouquinho desse reencontro que vai ter com o Corinthians, né? Você tem uma história muito forte por lá, agora Campeonato Brasileiro, Cruzeiro vira a chave. Como que é para você reencontrar o Corinthians, de uma história muito forte por lá? Eu quero fazer uma história no Cruzeiro. Eu quero fazer uma história no Cruzeiro. Essa é a minha resposta. Tite, tudo bem? Você tem colocado o meio-campo bem reforçado. É uma ideia para momento ou é uma ideia que você pretende ter como estilo de jogo esse time do Cruzeiro, cara Tite? O Cruzeiro tem que ter cara de Cruzeiro. Não personalizo nunca e não faz. Nenhum trabalho que eu fiz e coloquei dessa forma. O que ele quer? Ele quer alternar movimentos de verticalidade com movimentos de posse. Foi assim no início com o Gerson pelo lado direito, depois até trazendo ele como segundo meio-campista e agora pelo lado esquerdo. 4 jogadores no meio-campo para criar e 2 jogadores na frente para concluir. Linha de 4 atrás. Tite, hoje foi a estreia do Wallace nessa temporada de 2026, né? Ele entrou ali no segundo tempo. Qual que foi a mudança nesse planejamento do Cruzeiro? Que ele saiu de um jogador que poderia ser negociado para ele voltar a ser opção no seu time? Não confirmou as possibilidades de venda, de negociação.
é um jogador que tem qualidade, por isso a sua reintegração a partir do momento que não teve nenhuma conclusão de negociação. Tite, Iago, terra do Manduca de Pouso Alegre. Queria que você falasse um pouquinho desse clima de jogar no interior, né? Torcida apaixonada, e teve a oportunidade, depois de anos, de ver o Cruzeiro jogando aqui em Pouso Alegre. Falasse um pouquinho do Manduzão também, que estava aí para acolher todo mundo, e colheu até o Rivaldo que veio assistir o jogo. Tu está falando não da parte tática, tu está falando não da parte técnica, tu está falando da parte emocional que gera No geral, o torcedor do interior ele não tem muita oportunidade de ver o time jogar. Então, assim, a gente viu que o torcedor estava ali a qualquer ponto de pegar uma foto, de ver vocês olhando ali para eles. É um clima diferente no interior. Eu fui criado no interior e na minha infância também buscava ter um contato com atletas, com comissão técnica, com diretor, para que eu pudesse de alguma forma estar presente, porque é a idolatria do grande clube. O Cruzeiro arrasta multidões, ele te traz um carinho muito grande. Então hoje tinha inclusive uma cozinheira que depois eu vou fazer, que nos servia junto, querida, cruzeirense. Ela disse assim: eu quero uma foto contigo. Eu digo, tipo, vou com o maior carinho, com o maior prazer, vou voltar agora, vou tirar uma foto com ela. Porque esse carinho, e aí falando nesse aspecto, o quanto o futebol ele te atrai, o quanto o futebol ele com garotos, ele te proporciona de daqui a pouco as pessoas estarem felizes com um contato, com uma foto, com um jogo, presenciando, vendo o seu ídolo, principalmente os atletas, ele é muito bonito, ele é muito bonito. Ô Tite, se me permite, o Neisser chamou a atenção, o choro ali no banco, né? E a gente que está no jornalismo aí sabe muitos bastidores do que foi a infância, a vida desse garoto, e você ali o consolando, qual a importância disso e para o torcedor também abraçar esse jovem de muito potencial e que hoje veste aqui a camisa do Cruzeiro. Imagina um garoto que troca de país, jovem, e que vem com a camisa pesada, que tem um Cruzeiro com uma expectativa extremamente alta, que vinha fazendo um bom jogo e que cria expectativas, as oportunidades surgiram, mas é da vida. Ele fez um bom jogo, a precisão de finalização daqui a pouco não teve, as oportunidades surgiram, e compete ao técnico que tem mais experiência passar um pouquinho mais de calma e pedir para o torcedor abraçar ele. É garoto, ele trabalha, ele não é displicente, ele não é negligente, ele não faz corpo mole, é um menino que é um menino de ouro. Então tem sim, aí todo o banco, não só eu, a gente trouxe, colocou ele no meio de todo mundo. Eu acho que foi, eu não sei se era o Kenji que estava ali do lado dele, na hora trouxe para ele para ficar junto porque ele ficou comovido, enfim, com o momento. Eu digo, curte agora também com a vitória da equipe, a grande apresentação que ela teve também, e compete a mim ter essa lucidez para poder abraçá-la, vamos colocar dessa forma. Obrigado a todos. Muito bem, aí Danilo vem na sequência, eu vou picar o pé daqui que nós vamos lá para a zona mista. Volta você, Léo Campas. Ouvimos aí, técnico Tite, então, na coletiva, depois da vitória de 2-1 diante do Pouso Alegre. Samuel já disse, vai para a zona mista, daqui a pouco tem mais entrevistas aqui na Samuca TV. Samuel Venâncio também participando da resenha com a gente, mais de 13 mil aparelhos conectados. E sua observação, Valu, dessa entrevista coletiva, as explicações do Tite, depois desta vitória do Cruzeiro no jogo de ida da semifinal. Ele fala da equipe ter feito um grande jogo de evolução. Eu concordo com ele só no aspecto da consistência. Acho que foi um time consistente, sim, no sentido de não dar oportunidades à equipe do Pouso Alegre. Ele salienta também a importância da recuperação na quarta-feira e diz que esse jogo, algumas mexidas a partir da escalação inicial foram direcionadas ao que o Cruzeiro tem que fazer na quarta-feira, mas ele está valorizando o grupo, a gente entende, e ele também ele tem que, neste momento, enaltecer os resultados do trabalho dele, né? Ele chegou à 6ª vitória na temporada, comandando o Cruzeiro em 12 jogos, a 6ª vitória é verdade dentro do Campeonato Mineiro. Eu enxergo que o Cruzeiro foi, de fato, consistente
dentro de uma partida em que não sofreu grandes ameaças ali, através principalmente de um erro individual do Vidalba, criou a possibilidade de gol do Pouso Alegre. Eu concordo que ele, quando ele diz também que o placar do jogo não traduziu exatamente tudo que o Cruzeiro produziu de possibilidades. A gente podia estar falando aqui de um 3-1, 4-1, mas compete à equipe também e compete ao trabalho do técnico Tite buscar esse melhor afinamento e refinamento das possibilidades de gols criadas. É isso, o Léo Campos. E para finalizar ali do Corinthians, ele acabou não querendo falar, né, da relação dele com o Corinthians, acabou sendo bem claro, falando que quer construir uma história com o Cruzeiro, diferente de outra oportunidade que ele falou da história dele em outros clubes, principalmente no Corinthians, Léo. E a gente tá vendo aí os gols do jogo. O primeiro do Lucas Silva, né, aquele tirambaço do meio da rua, a bola parece desviar ali no meio do caminho alguém, o Thiago Braga fica estático, e a bola foi lá no canto esquerdo. Tá aí o Lucas Silva, foi puxado ali pelo Fabrício Bruno, foi lá para também perto da área técnica, sendo cumprimentado por todo mundo. O técnico Tite também, evidentemente feliz ali com o gol do Lucas Silva, um chutaço de fora da área do camisa 16. Cruzeiro que marca o segundo gol com o Bruno Rodrigues. O William, ele faz essa finta, olha, com a perna esquerda ele cruza a meia altura, desvia também ali no primeiro poste, e o Bruno Rodrigues, lá na segunda trave, emendando pro fundo do gol, com a comemoração dele do Sil, o Bruno Rodrigues, BR20, nessa ocasião fazendo 2-0 para o Cruzeiro. E mais pra frente, né, já na reta final da partida, o pênalti cometido pelo Vidalba, e aí o Romarinho fez o gol do time do Pouso Alegre. Placar final, 2 para o Cruzeiro, 1 para o Pouso Alegre.